Olá, Ju Ginger aqui, começando mais um podcast, uma conversa, um desabafo, uma reclamação, não sei, vamos apenas falando e gravando. E claro, eu começo o podcast sempre assim, né, tranquila, uma narração pacata, como se a vida fosse realmente um moranguinho. Depois que eu começo a me empolgar, no final já está completamente coringada a narração, né? Então eu não consigo manter o mesmo ritmo, o mesmo tom do começo, infelizmente. Eu me empolgo muito fácil, fico emocionada aqui, as coisas saem do trilho muito rápido. Vou tentar manter a calma, mas eu não vou prometer nada, porque eu já sei que eu não vou cumprir. Falei que eu irei tentar, é bem diferente. Eu já considero essa tentativa um avanço e uma vitória. Estou disposta. Só não acredito que eu vá conseguir realmente cumprir. Bom, porque o assunto de hoje é sobre turismo. Nossa, que assunto, né? Mais assim, elitizado, afinal, quantas pessoas realmente conseguem turistar? Às vezes até na própria cidade em que mora. Pô, eu sou de São Paulo, então eu falo com toda certeza absoluta, eu não conheço São Paulo, a cidade, hein? Vamos falar aqui da cidade, não tô falando nem do estado, que aí já é demais, não tem como mesmo. Mas a cidade de São Paulo, eu não consigo falar pra vocês que eu conheço tudo da Zona Leste, eu me perco na Zona Leste com muita facilidade. No centro de São Paulo também, não conheço tudo. Muito pelo contrário, tem lugares que eu nunca fui na minha vida, e se fui uma vez só, passando na frente rapidamente. Ainda mais porque o turismo na cidade de São Paulo, ele é bem sucateado. Tem lugares que deveriam ser pontos turísticos e não são. Mas e aí? Será que vale a pena realmente ter um turismo tão avançado e tão bem explorado? Isso traz realmente benefícios para a cidade? Que tipo de cidade deveria ter mais turismo e outras menos, né? Cidades mais modernas são mais fáceis de ser lugares turísticos pelas facilidades e comodidades, ou cidades mais antigas, como Roma, por exemplo, deveriam ter mais ainda, né, facilidades para o turismo, apesar de não serem tão modernas assim. Como que faz? Qual que é o equilíbrio certo? E esse também é um tema que eu tinha separado há muito tempo. Em 2020, na verdade, eu pensei em fazer um programa sobre turismo, falando dos maus do turismo, como surgiu o turismo, essa ideia de viajar por diversão, para conhecer e ter experiências. Quando que isso começou, na verdade? Porque, se você for pensar, antigamente não tinha pacote da CVC para Disney, né? Porque não tinha nem Disney. E a gente tá falando aqui de séculos antes do século XIX, né? Do século XVIII para trás. Como que era? Por que o turismo agora acabou se tornando o principal ganho daquela cidade, né? Daquele local, daquela região, às vezes até daquele país. Depende do turismo para sobreviver, porque não tem mais nada ali. Conforme a economia foi mudando, esses países ficaram em risco. E eu vejo o turismo com uma pulga, assim, eu vejo com olhos de desconfiança, eu fico com uma pulga atrás da orelha, porque pra mim não dá certo. O turismo, pra mim, ele é complicado demais. Vamos falar sobre isso hoje. Porque se você for pensar, vamos começar do começo, vai. O turismo, né? O que é o turismo, afinal? É só diversão? Tem algum conceito que foi mudado? Ele é um conceito moderno? Como surgiu? Da onde que é a palavra turismo, esse conceito? Vamos tentar buscar a raiz aqui. Então, o turismo, ele... a gente já pensa, né? Turismo é tour, né? De viajar mesmo, de fazer um tour, de fazer um passeio. Essa coisa meio até circular, né? E a gente começa a pensar, fala, caramba, mas da onde isso surgiu? Enquanto eu tava fazendo aquelas minhas pesquisas, que eu falei, não, tenho aqui dentro de mim uma coceirinha, e não é nada venéreo, mas é tipo, sou uma pessoa muito certinha, muito limpinha, é algo aqui que tá dentro de mim, que tá ali me perturbando, sabe? São vozes na minha cabeça falando, turismo é mal, tem coisas erradas, vá atrás. E nisso eu comecei a comprar alguns livros também sobre turismo.
Um deles é da Maria Nazaré Ferreira, tô com ele aqui na minha mão, por isso que eu tô falando, As Festas Populares na Expansão do Turismo. Vou até pegar o outro aqui também, comprei num sebo, baratinho, foi 18 conto, né? E ali ela fala sobre a experiência italiana. Então você tá vendo como já tem algumas palavras, já tem algumas coisas que vão se repetindo, principalmente esse negócio tipo, a experiência, etc e tal. E esse livro para mim foi interessante justamente sobre isso. E ele diz o seguinte, ó, e aqui ela vai fazer um estudo antropológico, né, dessas comemorações da Idade Média até essas comemorações virarem uma atração turística, e o que muda ali nas tradições locais, como que eles se adaptam. E diz o seguinte, ó, a invenção da tradição tão primorosamente citada por Cavenati, em seu prefácio, é interpretada de maneira rica quando essa autora aqui reproduz essas festas não como rituais do passado, mas sim como uma adaptação contemporânea tratada como instrumento do turismo de massa, estratégia das pequenas cidades que têm no turismo uma fonte de renda, coexistência e comunicação com o mundo. Isso, para mim, é o interessante, é o que eu fiquei intrigada. Eu falei, cara, tem que ter mais sobre isso, eu preciso ir atrás de informações, eu quero entender melhor essa relação da cultura com o turismo, e como essas regiões agora elas são dependentes do turismo. Essas tradições estão sendo praticadas ainda por conta da própria tradição e de um respeito pela tradição, de sentido de continuidade mesmo, de passar de mão em mão e os familiares, todo mundo respeitando, ou isso está acontecendo simplesmente por uma questão econômica. A tradição virou ali uma economia, e se você para de fazer isso, você para de atrair turistas, e o mundo inteiro virou uma grande Disney. Aliás, cheia de brasileiro mal educado, porco, barulhento, deslocado, folgado, né? Tal qual uma Disney. Uma Roma também é uma Disney agora. E aí? Essas coisas me pegam. Cara, se vocês soubessem como que é a minha cabeça, eu não desejo pra ninguém morar um dia aqui dentro da minha mente. É realmente um caos, é caótica, é bagunçada, é agitada. Por isso é muito louco, porque eu sou tão agitada que quando eu tomo café eu fico com sono, só pelo fato de estar bebendo algo quentinho, reconfortante, aquilo me acalma, eu fico até mais assim, que vontade de deitar, tirar uma sonequinha. O café me dá sono, isso é muito doido. Que eu penso, bebida quente, não tem diferença para um chá verde e um chá preto, os dois me dão sono. O problema do chá preto é que depois que o soninho passa, vem uma batedeira no coração que eu penso, é hoje. Jesus, pode me levar, me leva que hoje eu vou. Já começo até a escrever ali o testamento, olha, fica aqui o meu microfone e meus livros, e é só isso que eu tenho mesmo, a senha do banco tá aqui, pague o boleto no dia tal. Eu já começo até a escrever o testamento, começa a me dar uma batedeira pesada. Então, viver na minha cabeça é um desafio, mas esses negócios me chamam a atenção e eu fico encucada, me dá uma agonia, eu preciso ir atrás. Voltando para a história, então a gente lembra, por exemplo, no século XVIII mesmo, que eu falei, vamos ver como que era antes do século XIX, porque no século XVIII tinha um lance chamado Grand Tour, e esse Grand Tour era justamente os jovens ali, mas jovens aristocratas, né, a turminha da elite europeia que gostava de ficar viajando pela Europa. E tinha uns lugares que eram de preferência, né, nesse livro até tem uns pontos assim, que era tipo França, Paris, oui, oui, nananã, merci beaucoup, vai tomar no cu, sabe essas coisas? E na Itália. Então a própria Itália, lógico, né, super antiga, muitas coisas para visitar, Roma e tudo mais. Só que o propósito era justamente ampliar essa formação cultural. Então, esses jovens aristocratas faziam essas viagens para a experiência, para falar assim, não, eu sou uma pessoa aqui culturalmente muito rica, né? O viajante, então, essa molecadinha, esses aristocratas, essa elite, que não é elite burguesa, é um pouco diferente, a gente vai entrar nisso também, eles eram chamados de turistas, né? Turista, sei lá, qualquer pronúncia. Eu com pronúncia sou péssima, né?
tenho aqui uma dislexia para essas coisas, que sei lá se é dislexia ou se é burrice mesmo. Então, nós temos aí um primeiro conceito, né, que a gente vê principalmente ali, coisa de inglês na Inglaterra, por isso que a gente está falando, né, de tourist, etc e tal. Então, já lá em comecinho de 1800 e bolinha, né, a gente tem na Inglaterra esse uso, inclusive esse termo, acho que, eu não lembro aonde foi, desculpa, é muita informação, minha cabeça é limitada. Pensem naquele episódio do Bob Esponja que ele precisa aprender etiqueta e aí ele apaga, bota fogo em tudo que ele tem na cabeça sobre hambúrguer de siri. É a mesma coisa comigo. Se eu tô estudando sobre turismo, eu apago tudo que eu já aprendi sobre todas as outras coisas. Aí eu fico pensando só em turismo. Aí depois que eu esqueço o turismo, eu vou para outro assunto, gatekeeper, começo a estudar sobre gatekeeper, mas eu já apaguei tudo que eu aprendi sobre turismo. Não cabe. Meu HD é pequeno, é HD antigo, faz barulho, sabe, precisa ali de uma refrigeração, não é SSD, NVE, sei lá, SATA, essas porcarias, não é, tá? O meu é HD velho ainda rodando. Então eu preciso separar um espaço muito específico para certas coisas, senão me bagunço inteira. Tanto é que às vezes o pessoal me manda umas perguntas assim, Ju, lembra quando você falou disso daqui e tal, que era tal coisa e tal coisa? Eu, hã? que nem um meme lá, tipo, hã? Do quê? Não, você fez lá o programa e você falou desse livro. Eu nunca li esse livro. Você tá maluco? Aí eu falo, não, peraí. Deixa eu ver se eu acho esse livro. Aí não é que eu acho a desgraça do livro, cheio de marcação, cheio daqueles stickers lá, dos negocinhos marcando as páginas. Eu falo, caramba, eu já li o livro. Rapaz. Aí eu começo a ler de novo. Aí eu penso, mas eu não lembro nada. Eu não lembro. Como que é o nome do cara? Meu Deus, eu não vou lembrar, não sei de nada. Como que eu li isso aonde? Em que vida que eu li isso daqui? É assim, meu dia a dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Continuando. Então, quando eu vi essas coisas de turismo, aí agora que eu fui pegar as anotações, fui dar uma olhada de novo, aí veio tudo na minha cabeça. Eu falei, caramba, é verdade, eu já tinha estudado isso a fundo. Que coisa maravilhosa, meu Deus. Essa Judinder de antes era inteligente. Por que a Judinder agora é meio tapada? O que aconteceu no processo? Eu nem uso droga, gente. Eu nunca nem fumei cigarro. Por que, né, que meus neurônios estão queimando desse jeito? Eu não faço botox, falam que botox dá uma mexida no cérebro, né? Também dá uma... Ali, na parte cognitiva, né? Fica meio cagada. Mas, cara, não. Então não tô entendendo o que tá acontecendo comigo. Bem, menopausa, também não tô chegando lá. Não sei. Voltando, senão não continuo isso daqui. Já estou empolgada, não tô mais falando com aquela tranquilidade do início, né? Vocês perceberam. Voltando para as minhas anotações. Então, a gente tem ali o primeiro conceito ainda, né, em 1800 e bolinha no início, mas essas viagens eram mais elitizadas mesmo, porque seja pela educação, para ver arte, então, era um lazer mais refinado, digamos assim, e muito fechado, certo? Controlado, né? Não é todo mundo que consegue fazer isso daí. E eu não vejo problema nisso, tá? Vou ser bem sincera aqui com vocês. Eu não vejo problema nisso de, turismo para todos. Não dá. Não pode ser para todos, sabe? Eu vou explicar as minhas cismas aqui. Mas aí no século XIX já, né, que a gente tá falando, aqui no século XIX, que a gente tá falando, começou bem no início, foi avançando um pouquinho, a estrutura, né, a infraestrutura dos lugares forneceu essa facilidade. Então não precisava mais ir de navio, já tinham ferrovias. E algumas agências de viagem, não eram a CVC ainda, não era a CVC, as agências de viagem começaram a aparecer. Então, o turismo ele foi se organizando e ficando mais acessível, saiu daquela elite aristocrata e veio para a classe média. Marilyn Chauí, ai que dor no peito. A Marilyn Chauí, a peruca dela até sai da cabeça quando você fala um negócio desse. Classe média viajando, indo pra Disney, a peruca dela, puf. Aliás, a peruca dela me lembra muito a peruca do Serguei, né? É uma peruca, assim, não é tão espalhafatosa quanto da Brigitte, não é Brigitte? É a Brigitte, da mulher do Marcon. A mulher do Marcos, lá da França, né? A mulher do Marcon lá, Macron, ixi, baguncei o nome dele. Ela tem uma peruca ali bem espalhafatosa, bem seca,
né? Bem assim, palha mesmo. A da Marilena Chaui já é volumosa, não é tão seca, mas ainda é um pouco espalhafatosa. Mas a peruca da Marilena Chaui, sai da cabeça quando ela lê essas coisas, né? E aí, a atividade em si já foi ficando mais organizada, com uma agência de viagem, né, com preços mais acessíveis, e aí vai. Então, a gente conseguia separar, então, no século XIX, era um lazer mais de status para uma elite que tinha condições de mandar seus filhos, né, vai estudar arte em Roma, vai estudar música na Áustria, vai estudar, isso já acontecia desde muito tempo, mas em forma de turismo, de fazer as duas coisas ao mesmo tempo, eu tracei aqui do século XIX, não sei se estou 100% correta, mas segundo o que tem nos livros aqui, foi isso. Agora, no século XX, né, 1900 para frente, a coisa começou a virar mesmo esse turismo de massa que a gente conhece, com as viagens já sendo feitas mais por trem, principalmente, e aí começa a entrar viajar de avião, vou viajar de avião, já vira um sonho possível também, né, da metade, principalmente do século XX para frente, quem não se lembra da Pan Am, né, dos aviões, a galera fumando, comendo peru dentro do avião. Tem avião que ainda tem essas comodidades, mas o Jeffrey Epstein já morreu, né. E agora, século XXI, o que a gente tem? Ah, rapaz, aqui o turismo já começa a ficar bem woke, né? Que é um turismo diversificado, que é um turismo já por temas. Então, você tem turismo ecológico, você tem turismo gastronômico, você tem turismo de aventura, de escalar e morrer, né, despencando lá de algum monte que você foi visitar, tá no Everest lá. Que essa galera que ultimamente, né, todo mundo que vai pra montanha se trepa na montanha, ele morre na montanha, tem que vir um resgate, a mulher ficou lá. Foi lá fazer o quê? Sabe que tem risco de morte, mas aí quando a pessoa realmente, ela entra nas estatísticas muito prováveis e bem altas de morte, o pessoal fica em choque, ela morreu na montanha. Não, ela tropeçou e morreu na montanha. Ela foi lá pra isso. A chance de morrer é muito alta, não se choquem. O resgate não conseguiu pegar. Pois é, não conseguiu pegar. Vai cry. Sabe? Então, e aí a gente começa a ter, a gente tem, na verdade, né, o conceito de turismo definido por quem? Me fala, eu quero ver se vocês adivinham quem foi o desgraçado, a organização do capeta que vai definir o que é, oficialmente, botar ali no dicionário, o que é turismo. É a ONU, né? É a ONU. A ONU, seu turismo em campos de concentração. É a ONU. Que aí aparece a Organização Mundial do Turismo. Então, fala pra mim, eu tô errada? Eu tô errada de achar esse negócio uma bosta? Eu tô errada de achar tudo isso um mega exagero e algo artificial? Eu estou errada? Porque muita gente tem uma intenção boa, vai turistar mesmo por educação, para aprender, né? Às vezes para entrar em contato com uma parte de sua história. Então, muitas pessoas que têm aqui no Brasil, cara, muita gente mesmo, a maioria, né, tem ligações com a Itália, com Portugal, até com a Alemanha, né, o pessoal mais do sul, e quer visitar o país dos seus avós. Meu avô era italiano, diz lá o maranhense. E aí, cara, não culpo, beleza, vai lá, vai conhecer onde sua família nasceu. E aí vem aqueles memes, né, meu avô olhou pra tudo isso daqui e pensou, eu vou morar em Xique-Xique, Bahia. Só que na época do seu avô, meu querido, ele não via aquela paisagem maravilhosa e tudo. Nossa, como é lindo aqui. Ele via fome, ele via guerra e principalmente daí, galera, meu avô é italiano. Seu avô italiano via comunismo, via maçonaria, via unificação da Itália, via essas merdas e pensava, eu preciso sair daqui agora, senão eu vou morrer. Eu vou morrer, ou eu vou morrer de fome, ou eu vou morrer com uma bomba na cabeça, ou com um tiro, ou eu vou morrer porque esses caras da maçonaria vão me pegar, porque eu sou católico, eu tô aqui, e esses comunistas safados estão chegando, entendeu? E não, cara, só tem um Padre Pio aqui. Não, é mais pra frente, né? Mas a galera que saiu um pouquinho antes, e saiu em 1890, etc e tal. Eu falo, eu tô numa Itália unificada, eu tô todo cagado, eu não tenho mais o que comer, eu preciso sair daqui. Aí os caras falam, tem um lugar
Bom, hein? Um lugar bom, ensolarado, tá lá pra vocês vão chegar lá, vão ter terra, vão trabalhar, vão poder plantar, vão fazer as coisas. O cara fala, tem MST? Os caras não tem MST. Ah, então eu vou, não inventaram ainda essa desgraça, pode ir lá que tá garantido. Os caras não pensaram duas vezes, falou, é agora, cadê? Qual o navio que eu vou subir? É nesse? Tranquilo. É agora mesmo que eu vou sair desse inferno, porque a Itália estava um inferno pra eles. Eles não vieram aqui pra turistar. Eles vieram aqui para poder sobreviver, o que é muito diferente. Assim como os japoneses também. O cara falou, cara, eu vou morrer aqui nessa desgraça. Eu não posso mais ficar aqui. E assim como tantos outros. Então, é bem diferente. Não adianta vir com o meme do, ai, olha só, meu avô foi muito burro de ter saído daqui. Agora, né, em 2025, que você tá indo lá passear, ficar chupando um sorvetinho, né, ficar lá turistando, reclamando ainda do hotel, que não trouxe mais toalha, e etc e tal, e visitando, tá em euro, tá tudo tranquilo, né, tá uma delícia. Bandeirinha da União Europeia, bandeirinha LGBT, você acha que tá tudo engraçadinho agora, certo? Ficar tomando lá, eu vou tomar aqui um cappuccino. Tá gostoso agora, mas naquela época não era gostoso não, né? Aí vem pra um lugar ensolarado, terra boa, não sei o que, era um paraíso. Para os seus avós, o Brasil era um paraíso. Continuando. Não era fácil, mas era bom. Agora, voltando mais, vamos pensar que antes do século XIX, a gente sabe que lá, né, na época dos gregos e romanos, etc., os caras já viajavam também. Seja por lazer, por cultura. Cultura a gente coloca aqui estudos também, né? Os romanos também viajavam, ok, era bem menos, era algo bem fechado, bem complicado, não eram todos que tinham, né? Como eu falei, mandar os filhos para estudar em tal região, ou então até mandar os filhos de alguma região para estudar em Roma, para estudar nesses lugares aí, né? Pô, lá tem uns filósofos, você vai lá pra Grécia, sei lá, né? Isso a gente tá falando da antiguidade ali, os egípcios também, então, pô, era diferente. Não tinha CVC nessa época, como eu falei. E na Idade Média, que todo mundo gosta tanto da Idade Média, como que era na Idade Média? Bem, as viagens, elas ocorriam com qual sentido? Peregrinação. Então o pessoal ia até Jerusalém. Alô, alô, cruzadas. Quem é aqui da caravana? Na verdade, caravana de Roma, caravana aqui, né, de sei lá da onde, aqui da França, caravana de não sei o quê. Então, o pessoal ia para fazer justamente as peregrinações até Jerusalém, né, e continua assim por um tempo. Santiago de Compostela, até para Roma e vice-versa, mas para Jerusalém é onde o bicho pegava, né, você imaginava, olha, isso aqui a gente vai jogar o joguinho no hard mesmo, e bota aí com timer, que vai ser complicado, então... Bem-vindo às cruzadas, tem que ter uma forma da gente conseguir fazer essas peregrinações até Jerusalém sem morrer, e no caminho muita gente morria mesmo. Só que todo o conceito aqui de peregrinação já é algo diferente, não é um turismo, não considero um turismo, eu considero peregrinação mesmo, até porque essas peregrinações, você tinha uma hospitalidade, tô falando aqui, né, sem contar na parte do bang-bang aqui, do piu-piu, das dificuldades, mas você conseguiria pousar, né, em algum lugar também católico, em alguma ordem religiosa, na casa de alguém, então tinha essa hospitalidade, você não ia gastar dinheiro com isso. As peregrinações eram mais punk, mas elas aconteciam com esse propósito. Até que eu falei aí, né, a gente passa o Renascimento, passa tudo isso e pum, já caímos mais próximo da nossa era aqui, com essas viagens mais aristocráticas, né, dos aristocratas, desse Grand Tour, essas viagens pela Europa mesmo, que a Europa ali é o embrião, né, mesmo do turismo moderno. A gente vai falar de turismo moderno, que eu considero apenas turismo, ponto, porque antes para mim era peregrinação. Eu vou contar aqui mesmo, principalmente da Idade Média. Agora, como eu falei para você, na virada do século XIX, justamente com a Revolução Industrial, tudo isso transforma justamente pela infraestrutura, fica mais fácil, né? Ferrovia, navio a vapor, até carro. Putz, facilitou demais. E tem um cara que ele montou uma agência de viagem que eu não vou lembrar o nome dele. Era Thomas alguma coisa, não é Turbando, era outro.
Procurem aí, dê um Google. Você procura no ChatGPT, no Google, no Bing, em qualquer lugar, sabe? Vai atrás do nome do cara que agora eu esqueci. Que ele começou a organizar essas viagens pagas, mas isso, se não me engano, já foi na metade do século XIX pra frente, já, como eu falei pra vocês, né? No comecinho tava meio bagunçadinho e depois já começou a organizar. E aí você começa a entender, fala, ok, já mudou, já tá diferente. Agora, as cidades, no século XX principalmente, já tem o envolvimento dos governos e de empresários, a economia já mudou, o mundo já mudou, já rolou uma revolução industrial, certo? As nações já estavam diferentes, então essas cidades começaram a precisar de uma estrutura a mais e melhor para receber esses visitantes. Porque aí, meu amigo, virou oba-oba, virou festa, falou, o quê? Tá baratinho? Quantas vezes no cartão? 12 no cartão? Eu vou. Pode deixar. Já segura aí todo mundo que a gente vai viajar esse ano. Então, hotel, começou a aparecer mais agência de viagem, o pessoal se especializando para ser guia, todo um transporte direcionado para isso, começaram a criar pontos turísticos com facilidades para os turistas. Aí você pega, principalmente na França e na Itália, né? Pô, Veneza. Tá, como que a gente vai levar essa galera pra lá? Vai chegar como? Vai fazer o quê? Precisa de lugar pra ficar. Tá, Paris. Pô, Paris nem se fala. É um ícone de turismo, de lazer. Aí vem a guerra. Bom, bem. Vem a guerra. A Segunda Guerra Mundial. Mas o turismo, depois que a guerra terminou, ele se expandiu, depois que os países começaram a se reestruturar e serem reconstruídos, os caras já começaram a pensar nisso também, né? Esse turismo de massa, ele começou a crescer muito por conta desses aviões comerciais, eu falei até da Pené, né, de coisas mais populares assim, e o pessoal começou a ter também férias, mas férias remuneradas e tal, e falou, pô, tô com tempo aqui, vou viajar, né, E outra rota apareceu, que foram esses países mais tropicais, né? Caribe, aí lá, e também a parte da Ásia, né? Que eu chamo de Jungle Asia, dessa Ásia. Não dá, não, é da outra Ásia. É da Ásia de calor e mosquito. Que eram viagens baratas, não é verdade? E esses países começaram a se preparar também para receber esses turistas. Então, que se criou todo um setor envolvendo transporte, hotelaria. Temos até hoje, né, cursos maravilhosos aí de hotelaria, gastronomia, tudo direcionado a isso. Eu não estou nem falando ainda do turismo dos cruzeiros, né, desses caras aí que eu odeio, nossa, como odeio, cruzeiro pra mim é uma ideia tão idiota. Que tal se a gente pegar um shopping e fazer ele flutuar? O que vocês acham? Eu acho uma boa ideia, pô, legal. A galera vai ficar doente, o pessoal vai ficar cagando na calça, vomitando, passando mal, tendo náuseas a viagem inteira, a maioria vai ser assim, várias contaminações, vírus, doença. Mas é um shopping na água. Os caras, uou! Meu, dá um Oscar pra esse cara, Prêmio Nobel da Paz, Você sabe? Putz, eu odeio o turismo. Desculpa aí se você fez cruzeiro, achou super legal, super experiência master. Tá bom, é o seu gosto. Eu não vou com a cara disso. E eu nem preciso ser aí ecologista, não preciso nem abençoar uma pedra de gelo que nem o Papa. Eu nem preciso encostar naquele bloco de gelo com a Marina Silva e o Arnold Schwarzenegger do meu lado. Eu acho aquilo um absurdo, porque sim, polui demais. Um navio daqueles polui pra cacete. Por onde ele passa é destruição. Então não tem sentido ficar fazendo um negócio desse, né? Só pra ter uma experiência. Desculpa, é demais pra mim. Então começaram a mudar as rotas também, né? Sair ali de você aprender sobre arte e estudar ou algo do tipo pra oba-oba, diversão, vamos curtir, a gente tá com grana. Eu tô pagando. Eu vou fazer o que eu quiser aqui nesse lugar, o dinheiro é meu, entendeu? Me serve agora, eu quero tomar cappuccino. Sim, depois da pizza eu vou comer a pizza e vou tomar um cappuccino, você tem que me servir porque eu tô pagando. É desse jeito, brasileiro, né?
Só que aí o que aconteceu? Pô, a gente teve uma segunda guerra, ou uma continuação da primeira, vocês que sabem aí. Europa na merda, né? E aí começou tudo a ser diferente, tudo começou a mudar. Nós temos países também que viraram pontos turísticos, as pessoas começaram a demandar, pô, eu quero um lugar gostoso, com praia, piscina, coquetel sem metanol, eu quero sombra, água fresca, ambiente, comida, eu quero tudo, né? E esses lugares começaram a ter uma demanda, você precisa então se adaptar. Aí você pode pensar aí no Havaí mesmo, né? Tipo Caribe, Maldivas, todos esses lugares que viraram pontos mega turísticos, né? Qual que é o outro que o pessoal vai bastante também? Não é Porto Rico, que é do lado do Haiti lá, esqueci. Então, cara, essas cidades se adaptaram e muitas dessas regiões, o PIB dessas regiões é por conta do turismo. A geração de emprego dessas regiões é só por conta do turismo. Então o turismo virou algo essencial e principal, não dá mais. Se voltar para trás, vai todo mundo passar fome. Aí quando o turismo cai, por exemplo, na época da pandemia, ou de alguma crise, de algum conflito interno, todos esses países aí entram em absoluto colapso. A economia, vai pro saco, porque não tem mais o turismo. O turista não tá entrando com os dólares deles lá para gastar. Ferrou, acabou. Olha a dependência disso. O que o país produz? Nada. O que é feito aqui? Só turismo. E eu nem entrei na parte ainda do... tensa, né? A parte tensa sobre turismo. E lógico, vamos falar as partes prejudiciais do turismo light, que são coisas óbvias, né? Essas redes de hotéis, Hilton, etc e tal, que vão para esses lugares, nossa, tá dando emprego, e o salário dessa galera, né? Então rola assim uma exploração, mas não é também 100% para os moradores locais. Nem todo mundo consegue trabalhar nesses lugares. Então, rola ali uma seleção, é complicado, né? E geralmente a região em volta do hotel é uma beleza, uma maravilha, resort, oba-oba, gente, meu Deus, aqui a água é tão limpa. Mas na periferia daquele país ali, né, nos arredores, é pobreza, é desgraça, é fome, é sujeira, é poluição. Infelizmente é assim, a gente vê. Principalmente nessas áreas do Caribe aí. É um povo feio, fedido. Você não quer. Tendo que os caras falam, se você for aí nesse lugar, não passa dessa rua. É tipo que nem a Bahia, né? Você fala, vai pra Salvador, bacana, legal, né? Mas, cuidado pra não pisar no cocô no chão e, não vai pra lá, hein? Rio de Janeiro também. Saiu da praia aqui dessa faixa, você tá lascado. Virou errado uma esquina, meu amigo, vai virar saudade. Então, e aí? É assim mesmo que é pra ser? Desse jeito? E aí, a gente tem os centros históricos, né? Tem aquele monte de bairro tradicional. Só que esses lugares é o que estava acontecendo em Portugal, né? O pessoal estava reclamando. Tudo vira Airbnb, tudo vira hotel, tudo vira centro turístico, tudo vira passeio cobrado, etc. Tem muitos lugares, né, na Europa que o morador não paga. Mas aí fica tudo cheio, fica tudo cagado, fica tudo... impossibilita ali do morador, né? Até não consegue alugar uma casa, não consegue comprar mais um imóvel, justamente porque tudo virou Airbnb. E isso acaba atrapalhando, né? Esses lugares perdem moradores. Aí como que a economia daquele lugar vai sobreviver sem o turismo? Não vai. Então precisa de mais turismo. Vira uma bola de neve. Uma bola de neve. E lugares mais naturais, se não tem um controle, vai virar uma várzea. Vai ficar sujo, vai ficar destruído, né? Tem muito sítio arqueológico aí também, que a galera abusa demais. Então, se não tem um controle absoluto, esquece, aquele lugar vai trazer um monte de problema. O turismo vai trazer um monte de problema para aquele lugar. E aí já perde, tem muito lugar que perde a característica do próprio local, porque o turismo traz algumas demandas. Aí o cara vai lá... Pensa no brasileiro. Não, quer comer isso aí? É o quê? Credo, que nojo. Não tem McDonald's aqui, não? Cadê o Starbucks? Ah, não. Esse tipo de comida eu não como, não. Não tem arroz, feijão, batata, bife. Aí aquele lugar começa a se adaptar para os turistas. Aí aparecem aqueles restaurantes fake. Sabe? Servindo um macarrão fake. Não é mais... a culinária local, o costume local, a cultura local. É um McDonald's, tipo Japão, é um McDonald's com camarão.
Fala, pô, bacana. Nossa, super cultural. Mega cultural. Ah, é um Starbucks com matcha. Uau, é bem japonês mesmo. No Japão, o Japão tá enfrentando muitos problemas com o turismo. Porque o brasileiro vai lá, é bagunceiro, é porco, é barulhento, é desorganizado, é entrão, causa problemas. Vai pro Monte Fuji, fica lá, suja tudo, atrapalha as pessoas, vai nos templos, fica se pendurando, fica fazendo foto instagramável no meio do lugar que não é pra fazer. E assim acontece também na Europa, nas igrejas. Você vai na igreja, aí tem mulher querendo entrar de shortinho enfiado no rego, decote, sainha curta, aquelas gordas que adoram usar uma saia de couro. Fala, não, minha senhora, você não pode usar saia de couro, isso vai te deixar toda assada. E aqui não vende hipoglós, você vai causar um problema. Né, suas coxas raspam uma na outra. A pessoa que a coxa raspa uma na outra não pode fazer certos exercícios também, né? Tem que emagrecer primeiro, vai correr, vai ficar assada. Não dá. Então são pessoas que dificultam ali, né? O trânsito. E você olha para aquilo, você fica enojado. Fala, não, vai colocar uma saia comprida. Não quero ver seu joelho para dentro, essa perna torta, cheia de buraco. Não. Não deixe o lugar feio, por favor, né? E a pessoa quer entrar sem na igreja, quer entrar sem véu. E aqui eu falo, tipo, tem que entrar de véu nas igrejas, né? Por favor, vamos fazer um serviço. Apesar que as igrejas hoje também são pontos turísticos. Tem igreja que nem missa tem igreja que pra você entrar você tem que pagar, porque senão você nem entra. Você fala, pô, mas sou católico, tô em peregrinação. Caguei. É 10 euros. Quer ou não quer? Você fala, errado demais, olha que desgraça que virou. Eu vou chegar nisso daí também. E aí, você tem uma perda da cultura do local. Você vai perdendo certas características. E o que ainda existe é transformado numa Disney. Aí você vai no lugar, sabe? Ah, tem que fazer esse lugar acessível, porque vai ter cadeirante que vai querer visitar. E como que o cadeirante vai visitar? Eu falo, não visite. Ah, você não tem coração? Tenho. Mas também aqui tem uma escada, você entendeu? Ah, mas aí como que o obeso vai sentar aqui? Não vai sentar, ele vai ficar em casa. Sinto muito, limitações existem, viva com elas. Se um dia eu perder as 2 pernas, paciência, eu vou me conformar, vou ficar em casa. Não vou ficar exigindo que todo ônibus tenha lá a rampinha para me pegar. O problema é meu, eu que tenho que me virar, sabe? A ajuda é bom, a ajuda é muito bom, mas não posso mudar a estrutura de um lugar histórico só para eu poder subir uma rampinha e olhar uma pedra. Eu olho a pedra por fotografia, eu vejo o vídeo da pedra, sabe? E aí é do sacrifício, pô, você vai querer mesmo, vai fazer uma peregrinação, beleza, alguém vai te carregar, vai ter que te carregar. E aí é o esforço, a caridade do próximo, de pegar você no colo, carregar, botar você lá dentro da igreja, e você vai fazer sua oração, aí vão te carregar de novo pra fora. A igreja não é obrigada a ficar colocando rampinha de acesso, sabe? Ou então um monte de como que fala? Corrimão, e furar lá, furando os negócios pra poder pendurar as coisas. Não. Eu acho isso muito errado, desculpa. Ah, eu quero visitar aquele castelo. Mas a escadinha do castelo é desse tamanhinho, sabe? Pessoas com dificuldade de mobilidade, conhecido também como obesos, não vão conseguir passar naquela portinha. Que geralmente, né, os obesos ficavam do lado de fora, todo mundo ficava apontando e dando risada. Desculpa, mas é real, né? Então não dá pra entrar, não vai lá, olha de fora, fala, estou precisando emagrecer, sabe? A minha gula passou tanto dos limites que eu não consigo sequer entrar mais dentro passar por uma porta, porque eu travo na porta. Nem de lado eu passo mais. É pra ficar com dó? Não é. Eu não fico, desculpa, eu não consigo ter esse sentimento de, tadinho, deixa eu fazer uma rampa de acrílico aqui, né, estragar todo o lugar pra essa pessoa poder entrar aqui, uma pessoa poder entrar. Não vai. Então você não vai visitar aquele lugar. Isso aqui é uma ruína, isso aqui não é a Disney. Se você quer ir para um lugar para se divertir e visitar, vai na Disney, que aí você tem aqueles carrinhos, que você é motorizado, você senta lá, encaixa aquele copão de Big Gulp, né? 3 litros de raspadinha, compra lá um monte de pipoca, cheia de pipoca do Minion, sabor banana, sei lá o que tem naquela desgraça. Aí você vai lá. Nos brinquedos também você não vai conseguir entrar, mas você vai poder ficar passeando na Disney e comendo. Vai para lá.
Ninguém está te impedindo de você viajar desse jeito. Então, mas vá para os lugares que se adaptaram a isso. Eu sou contra fazer essas adaptações em ruínas, em igrejas, em castelos, em qualquer lugar antigo. Não vai fazer. Bom, continuando, eu já falei que não ia dar certo. Isso aqui, vou ser presa já já. Esse é o meu problema com o turismo. E aí, para quem mora no local, fica tudo caro, o custo de vida aumenta, até os serviços públicos ali ficam sendo travados por esse monte de turista, o transporte fica uma bosta. Você tem que viver naquele esquema de sazonalidade, mas não naquele esquema de sazonalidade sadio, que é tipo, as estações mudaram, então agora a gente vai comer mais disso, agora a gente vai ficar mais em casa, não vai trabalhar, etc e tal. A gente sabe como que é o povo europeu, né? Nós, o povo europeu. É brincadeira. Não, agora você tem que trabalhar na alta temporada. Quem mora em praia sabe como que é, né? Então você vai ter que trabalhar que nem um maluco em alta temporada, guardar o dinheiro, porque fora da temporada você não vai fazer nada, não vai entrar um puto no bolso. E aí, um simples movimento de sair de casa para ir comprar pão é um terror, que é tudo lotado. Cara, eu falo, quem mora na praia também sabe disso. Falta água, falta luz, não tem pão na padaria, aí você vai abastecer o carro, fila gigantesca no posto e não tem privacidade nenhuma, o trânsito fica uma droga, a vida vira um inferno. Se o turismo nasceu como uma prática aí, né, dessa elite, para uma formação cultural, educacional e até por lazer, etc e tal, perdeu a mão, porque hoje é uma indústria global, inclusive. E o turismo, depois aí, nos esquemas do PCC e droga, é um setor econômico muito grande. Um dos maiores do mundo. Só que é um crescimento descontrolado. Eu tenho minhas restrições. E sobre os tipos de turismo? Agora que a gente já entrou mais na história, vamos conversar aqui mais abertamente, né? A gente sabe que existem turismos estranhos. Alô, alô, mamãe falei. Alô, alô, pessoal do MBL. Tour de Blonde. Não é verdade? Turismo sexual. Turismos pedófilos. E aqui eu vou falar a palavra, desculpa. Meu canal não tá monetizado mesmo. Turismos, né? E o que esse tipo de turismo traz? Tráfico humano, tráfico de crianças. Tem o turismo também, um turismo que você pensa, pela saúde? Não, é um turismo de tráfico de órgãos. Você vai até, Indonésia para receber um fígado, você vai até Israel receber um coração, você vai até os Estados Unidos receber um rim. É o turismo do tráfico de órgãos. Tem o turismo também do satanismo. Pois é, você acha que essa galera tá indo na Índia para fazer o quê? Tá indo na Índia para experimentar os sabores exóticos da culinária lá do pessoal que faz panqueca no sovaco, para comer aquela folha com cinza de cigarro e um pouquinho de óleo de motor que o cara enfia na sua boca lá pegando fogo. É para ela tomar aquele suco de pó de terra lá com cinza de defunto da tia que põe Sprite e terra no suco e te dá. Ou é o cara que fica fazendo omelete de Monster. Monster branco, aliás, based demais. Hein? É pra isso que a galera vai pra Índia? Não, né? É pra praticar satanismo. Você acha que o Barroso vai lá num retiro com os caras, sei lá o quê, da Ásia lá, pra quê? É satanismo. A galera vai lá pra ser possuído por demônios, pra fazer essas tretas aí. Então tem um turismo satânico, principalmente na Ásia, né? Tem no Oriente Médio. Você acha que a galera, todo mundo que vai para Israel vai só para quem não é católico vai para Israel fazer o quê? Essa é a minha dúvida. Se você não é católico, você não é um peregrino, você tá indo para Jerusalém fazer o quê? Especificamente, desenha aqui nesse papel para mim. Not suitable for work. Desenha aqui nesse papel para mim, por favor. Tá? Rapidinho. Ai, minha cadeira tá batendo aqui, vou mais pra frente. Pronto, senão eu ficar rangendo. Sacou? Pegou? Então, é isso. E isso atrapalha tudo, isso é muito, muito errado. E nós sabemos que existe. O turismo sexual aqui no Brasil é altíssimo. Quanto alemão que você não vê no Rio de Janeiro? Quanto alemão que você não vê no norte? Hein? Quanto alemão que você não vê rodando por aí? Quando eu falo alemão, é esses tiozinho meio barrigudo, branco, vermelho, né, de olho claro, loirinho, etc e tal, que vem pra cá fazer um oba-oba. Tem muito, hein? Tem muito. A gente sabe o que acontece aqui. Opa, é um problema gravíssimo.
Tem o turismo também da barriga de aluguel, né, que as pessoas vão para outros países comprar crianças. E todos os tipos de coisas erradas, que é um turismo organizado, só não é 100% regulamentado. Alguns já são, como o turismo da barriga de aluguel, tranquilo. Agora a gente vai começar a ter o turismo da eutanásia. Os países que ainda não têm, vão para lá. Tem o turismo do aborto. Claro que tem. Tem o turismo da mudança de sexo, das cirurgias. Tem o turismo para colocar cabelo. A galera vai para Turquia, ali, né? Vai para Dubai, Emirados Árabes. Os caras, né, vão para botar cabelo. Tanto que você pega o avião lá, o que tem é só tiozinho com a cabeça costurada. E tem também, a gente sabe dessa parte do turismo sexual na Europa, tipo na Espanha, que tem um monte de veveco que vai pra lá, tem um monte dessas meninas aí do OnlyFans, né, indo pra Dubai, pra vocês sabem muito bem fazer o quê? É aquele negócio que aquele ator que fez a Turma da Mônica gosta, a dieta do catraca livre. A galera vai lá pra fazer a dieta do catraca livre, só que pra receber essa dieta, né? Tem muita coisa errada. E a facilidade do turismo permitiu que esses outros turismos aumentassem também, porque isso já acontecia, não é novidade, não é coisa, agora tem, não, sempre teve. Esse conceito de turismo sempre existiu, principalmente o turismo aí de satanismo, de turismo sexual, sempre existiu. Então o turismo, ele não vem de algo bom, ele não foi feito para algo 100% bom, pelo contrário, e esse é meu problema. Agora, tem um outro problema, já falando para encerrar aqui, que eu não quero deixar muito longo também, que é justamente a falta de cultura. As pessoas vão explorar esses lugares novos e não adquirem nada. Elas levam a cultura pobre delas, a falta de educação, o levei vantagem, todos essas manias e esses vícios e esse lado pobre do espírito para esses lugares. Então ela tá indo lá para curtir. É o lugar que tem que se adaptar a ela, porque ela quer passear, ela quer ostentar, e aí vem o turismo da ostentação. O que a elite fazia antes, simplesmente porque eles tinham posses e meios para fazer isso, né, para realmente obter algo desse turismo, como educação, estudar a arte, ter ali a experiência, que eu odeio essa palavra, experiência, mas para ter experiência de ver uma outra civilização, etc e tal, essas pessoas no turismo moderno não fazem isso. Algumas fazem, aí que tá, uma parcela bem pequena. E, gente, é uma parcela minúscula. Vamos ser realistas aqui. Se você tá ali viajando, você que já teve a oportunidade de viajar e olhou em volta, quantas daquelas pessoas realmente estão aprendendo algo? Pode estar com guia, pode estar em grupo. Quantas daquelas pessoas estão naquele lugar pensando assim, cara, eu vou entrar na rotina, eu vou respeitar esse local, vou estudar sobre, vou até tentar aprender a língua nesse prazo curto para me comunicar melhor, vou ser uma pessoa normal, né? Quantas? Pouquíssimas. Chinês, então, rapaz, chinês é o bicho bagunceiro. Aonde vai falando, vai, sabe, se enfiando e é que nem gafanhoto, vende muito e lota todos os lugares, fazem muito barulho. Diferente do japonês. O japonês é mais comportado, né? Agora, putz, chinês também, turistando, é uma desgraça, meu Deus. E esse turismo do luxo, né, de resorts e hotéis caríssimos, experiências gastronômicas estratosféricas, e aquela gente com carinha de cheirar peido, é um lugar tudo muito desagradável. E não tem mais controle, não dá pra você fazer controle disso, você deu acesso, agora se vira. Acabou, meu amigo, acabou. E os lugares vão ficando cada vez mais insuportáveis. O turismo, pra mim, é uma desgraça no mundo. Eu detesto, odeio. Pra quem é peregrino, sofre muito com o turismo, que você vê coisas absurdas. Você vê ali, realmente, atos até de sacrilégio, né, dentro das igrejas. As igrejas viraram ponto turístico. É muito triste, demais. Então, acho que... Eu já não gosto da palavra turismo, mas... você fazer uma peregrinação, ou então você viajar para educação, para aprender mais sobre uma civilização, para aprender sobre arte, para edificar mesmo, né, e ter mais conhecimento. Se fosse assim, a maioria do pessoal nem sairia de casa. Nem sairia, porque as pessoas não têm interesse nisso. Elas querem encher o bucho com as piores comidas que existem no local.
Elas querem gastar dinheiro, comprar um monte de item vagabundo, né? De coisinha de lembrancinha ou então de coisa de luxo. Elas querem ostentar. As pessoas são, sim, hedonistas. E o turismo serve muito bem a isso. E elas querem mostrar que foram viajar. É no Instagram, é se exibindo, mostrando ali, né, uma forma elitizada de viver, sendo que a pessoa é completamente vazia, não tem cultura nenhuma, não tem respeito também por nada. Ela só quer ostentar, porque é um estilo de vida agora. Quantos países você já visitou? Já foste pra Disney? Hein? Já visitou a Disney? É a galerinha que come cocantolé, né? Que você não foi pra Disney, você não tá vivendo. Como assim? Não foi pra Europa? Não foi para Paris? Você não conhece Londres? Ah, não tá vivendo. Tá vivendo errado. Tá vivendo errado. Fala então, queridos, queridas. Aqui no Brasil, nem 10% das pessoas do brasileiro já viajou dentro do país. Imagina pra fora. Vamos encarar a realidade. E os que vão pra fora é aquele povo, né? É a galera mais baixa, mais bostileira que existe. Porque tudo que esse pessoal tem é dinheiro. São meios para fazer as coisas. E é só isso. São as pessoas mais pobres desse mundo. E elas levam essa pobreza espiritual, cultural, para todos os lugares. Mas os lugares querem isso, porque eles também só querem seu dinheiro. Que triste, né? Detesto turismo. Eu aqui, experiência própria, nunca tinha saído do Brasil, nunca. Fui recentemente, consegui, depois de muito tempo juntando dinheiro, numa peregrinação mesmo, coisas bem assim, pessoais, sabe, da fé mesmo, e me decepcionei demais em vários lugares. Eu não deixo isso me afetar 100%, porque eu sei como funciona o esquema, então eu até posso, com o olhar ali, um pouco mais apurado, reparar nisso. E um dia eu posso contar essa experiência pra vocês. Experiência! Vocês não gostam de experiências? Mas eu posso contar um pouquinho. Eu não gosto muito, que eu não gosto de expor minha vida, né, mas isso me ajudou bastante pra entender o que é realmente o turismo e como eu tava com razão. Cara, eu tava com razão. Eu acertei nessa. Olha, eu sou chata, rabugenta, cismada com tudo, mas nessa eu acertei. Oh, eu tenho certeza que vocês têm muitas experiências também, então conta aqui nos comentários pra mim, vamos interagir um pouquinho. Esse canal não pode ficar paradinho assim, eu gosto de ler os comentários e deixar lá um coraçãozinho bonitinho pra vocês. Sua experiência com o turismo. Você gosta de turismo? Você é um turista? Um ávido turista? Que tipo de turista você é? Se você viaja, o que você faz? Pra onde você gosta de ir? Você já foi viajar? Você já saiu do Brasil alguma vez? Ou você é que nem eu, caipira desse jeito, hein? Me conta aqui suas experiências com turismo. E o turista brasileiro? Ele é o pior ou não? Tem turista pior que o brasileiro? Eu quero saber tudo de vocês. Falem. E eu vejo vocês na próxima. Até mais. Tchau, tchau.